Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso de AutoCAD. Na aula passada, a gente aprendeu a como colocar os textos e as áreas, né, do ambiente, como tirar a área, né. Quem não viu, volta na aula anterior para ver. E na aula de hoje, a gente vai ver como colocar as informações textuais das esquadrias, certo? Aqui a gente tem portas e janelas e qual a melhor forma de representar. Na planta que a gente pegou da internet, a gente pode ver aqui que foi representada dessa forma, né? Em cima o comprimento da porta, né? E embaixo a altura da porta, tá? Não tá errado, porém eu não gosto de representar dessa forma porque a planta baixa ela tem que ter informações pontuais para quem vai construir, certo? E aqui nessa planta não tem problema, porque é uma planta pequena, mas se fosse uma planta maior, se eu fosse colocar esse texto de dimensão da porta, em cada porta, ia ficar uma planta muito poluída, certo? Com muitas informações. Então, o que a gente puder simbolizar, né? Colocar aqui um símbolo que represente uma nomenclatura, que leve para uma tabela, é bem melhor, tá? Deixa a planta mais limpa, né? Para quem for, de fato, executar esse projeto. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pela porta do banheiro. A gente já sabe que essa porta, ela tem 60. Vamos só confirmar se realmente está com 60. Para confirmar a dimensão, né, eu acredito que eu já tinha falado para vocês, mas para confirmar a dimensão, DI, Enter, certo? Eu vou no primeiro ponto e no segundo ponto, sempre olhando para a barra de comando, tá? Aqui vai aparecer a informação da distância, né? Aqui eu já vi que tem 60, vou fazer novamente. 60 aqui, tá? Como vocês podem ver aqui tem 60. Então essa porta ela tem 60, como padrão toda porta tem 2,10 de altura. Isso é um padrão, tá? Varia um pouco de porta para porta, mas no geral é 2,10, tá? Então eu vou colocar o símbolo, né? Esse símbolo pode ficar a critério de vocês, tá? Normalmente eu trabalho assim, P1, né? A próxima porta com dimensão diferente seria P2 e assim sucessivamente. Então vou botar aqui, ó, minha nomenclatura P1. A mesma coisa aqui para janela. Eu vou chamar essa janela de J1, tá? E aqui eu tenho outra porta, né? Então vamos ver o tamanho dessa porta. Essa porta aqui, ela tem 80. Então aqui não pode ser P1, aqui seria P2, né? Porque o comprimento dela é diferente. Então aqui, ó, é só eu clicar 2 vezes sobre o texto para editar. Vou apagar P1 e vou colocar P2, certo? Então aqui tá a porta P2. Vamos ver o comprimento dessa janela aqui. Essa janela ela tem 1 metro. Acredito que todas as janelas ficaram com 1 metro. 1 metro. 1 metro, certo? Então todas as janelas são J1, todas elas têm a mesma dimensão, tá? Então eu só repito a simbologia que eu utilizei no começo. Essa janela aqui, eu vou só observar a dimensão dela. Essa janela aqui, ela tem 60, mas vamos supor que ela tivesse 1 metro. Ela seria J1? Não. Por ser uma janela de banheiro, ela é janela alta, tá? E a janela de quartos e salas são janelas baixas. O que é isso? Eu vou explicar rapidamente aqui na elevação que eu vou fazer, tá? Vamos considerar que isso aqui é linha de piso e vou considerar um ambiente com 2,60 de altura. Eu vou botar aqui ponto 15 da laje. E vou colocar aqui as paredes. Um ambiente qualquer, tá? Vou colocar o ponto 15 com o meu offset, né? Vocês já sabem usar bem essa ferramenta. Vou usar o trim para apagar as sobras. Só para mostrar para vocês uma pequena elevação. Para mostrar a diferença entre uma janela, entre a janela alta e a janela baixa. Eu vou apagar aqui essas informações. Tá? Então, eu vou desenhar aqui primeiro uma janela baixa, né? Uma janela de 1 quarto, de uma sala. Normalmente, a janela de quarto e sala, ela tem um peitoril de 1,10, tá? O que é o peitoril? É a distância do piso até o início da janela. E a janela, ela tem normalmente 1 metro. Por quê? Se ela tem 1,10 de peitoril, ela tem que ter 1 metro de altura. Porque do piso até o final da janela tem que ter 2,10. Eu já vou explicar por quê. Então aqui eu vou desenhar uma janela, um comprimento aleatório. E aqui eu vou desenhar uma porta. Essa porta, ela vai ter 80.
ela poderia ter 60, 70, é só para eu explicar a lógica, para vocês entenderem. Eu vou apagar essas linhas que eu usei como guia para vocês visualizarem. Aqui eu tenho uma porta e aqui eu tenho uma janela. A janela, como eu falei anteriormente, ela tem que ter, eu vou usar o DI, tá? Para vocês verem a medida aqui. Ela tem que ter 1,10 de peitoril. Se a janela ela tem 1,10 de peitoril, o quanto falta para completar 2,10? Falta 1 metro. Então a janela vai ter 1 metro de altura, certo? Para que 1 metro, eu vou aqui colocar uma cota, tá? Só para vocês verem. Eu vou colocar aqui uma cota. Pronto. Para que a soma do peitoril com a soma da altura da janela dê 2,10. Por quê? Porque a janela, o final dela tem que coincidir com o final da porta. E a porta, vocês lembram que eu falei que é 1,10 a altura, né? Pelo menos é o padrão que se usa. 2,10 de altura. Então, para coincidir o final da porta com o final da janela, se a janela você considerou um peitoril de 1,10, ela tem que ter altura de 1 metro. E se vocês consideraram o peitoril de 1 metro, ela tem que ter uma altura de 2,10, tá? Então, o peitoril, você coloca a medida para o peitoril e o resto da medida é o que falta para chegar a 2,10 de altura, tá bom? Então, o que é que acontece na janela de um banheiro? Eu vou apagar aqui. Eu posso até colocar aqui a janela do lado. A janela do banheiro, ela tem um peitoril maior, por questão de privacidade, tá? Você não vai colocar a janela do banheiro a 1,10 m, né? Normalmente a janela do banheiro, ela tá na área do banho, né? E você não vai colocar uma janela baixa, porque dependendo da ocasião, né, a pessoa perde total a privacidade. Então a janela de banheiro ela é sempre a janela mais alta. Então, normalmente a janela de banheiro ela tem 1,5 m de peitoril. Então vou colocar aqui uma linha guia 1,5. Vou colocar uma medida aleatória. Então, se ela tem 1,5 m, quanto falta para 2,10? 60, né? Offset ponto 60. Certo? Ela vai casar direitinho com o final aqui. Vou colocar também uma medida aleatória para essa janela. Vou apagar minhas linhas de guia. Então, aqui eu tenho uma janela alta, que seria uma janela de banheiro e muitas vezes até de cozinha, tá? A altura dela, mesmo esquema. Ela aqui, ela teve 1,5 m de peitoril. Se ela tem 1,5 m de peitoril, porque é uma janela alta, normalmente é janela de banheiro, e para garantir privacidade, a gente sempre bota ela mais alta, né? Então, se ela tem 1,5 m de peitoril, ela vai ter 60 para poder dar 2,10 de altura e casar o final da janela com a altura da porta, tá? Usem sempre esse padrão. Porque se você faz uma casa, um apartamento, seja lá o que for, e você faz isso, esteticamente fica horrível, né? Você ter janelas em alturas diferentes, né? Não casam, né? O final de uma janela, não importa a altura dela, mas o final dela sempre tem que casar uma com a outra e com a porta. Então imagine que feio seria se eu tivesse isso, né? Esteticamente seria muito feio. Então a gente normalmente utiliza esse padrão, certo? Então, essa é a diferença de uma janela alta para uma janela baixa, né? E a porta, vocês entenderam, porta sempre é 2,10 de altura. Varia, às vezes, tem projetos que você precisa de uma porta mais alta quando você tem um pé direito duplo, né? Lojas, normalmente, halls de prédios sempre tem pé direito duplo e às vezes requer uma porta bem maior que 2,10, tá? Então, essa medida, ela varia muito, mas normalmente o padrão que a gente usa para a porta é 2,10. Então é isso, pessoal. Essa aula eu vou encerrar por aqui para ela não ficar muito longa. Então na próxima aula a gente continua essa nomenclatura de portas e janelas e a gente vai ver essa tabelinha aqui, tá? Então é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.